Agora nós estamos prontos para entender como fazer a passagem do microscópico para o macroscópico, estabelecendo os campos na matéria. O problema é muito semelhante ao que nós vimos na eletrostática, quando nós determinamos as equações macroscópicas, campos indielétricos. Então, o que a gente pensa é o seguinte: quando a gente está na matéria, se a gente for especificar cada densidade de corrente que está presente em cada sítio atômico, a gente tem uma descrição microscópica das densidades de corrente. E essa eu vou chamar de J minúsculo. Isso é uma função que varia muito rapidamente na dimensão atômica, né? E gera funções que variam de maneira muito rápida. E os nossos aparelhos de medida não medem isso. Eles medem campos suaves, que são medidos por médias do que acontece microscopicamente. Então eu tenho que fazer uma média disso para obter um J macroscópico. Da mesma forma, se eu aplico a lei de Ampère para esse conjunto de correntes microscópicas, o que eu vou ter é um campo microscópico, então que não corresponde ao que é medido. Então, para eu obter a correspondência com a observação experimental, eu tenho que fazer uma média, e essa média dá origem ao campo macroscópico. E aqui a gente tem um caminho fenomenológico para fazer essa passagem. Cada corrente elementar é um momento de dipolo magnético. Então eu vou ver a matéria agora, no lugar de especificar cada corrente elementar, cada dipolo elementar, eu vou reunir isso numa média. Eu somo sobre todos os dipolos magnéticos, divido pelo volume, depois faço outra esfera, somo sobre tudo, divido pelo volume, e aí eu vou transformar momentos magnéticos elementares, que são microscópicos, numa quantidade macroscópica, uma função suave que eu vou chamar de magnetização. Ela vai definir as propriedades magnéticas da matéria, do objeto magnetizado. Então ela é uma suavização, ela é uma média espacial do que está acontecendo microscopicamente ali dentro. Essa é a magnetização. Importante perceber o conceito de macroscópico, né? Então isso é macro, né? Isso vai ser uma coisa fundamental para a gente. Cada um desses individuais é uma corrente microscópica, um circuito elementar que representa uma carga ali em torno do seu sítio, produzindo um campo elementar microscópico. Tá? Então essas médias me levam do microscópico ao macroscópico. Como eu posso determinar isso fenomenologicamente? Eu posso imaginar a matéria magnetizada com um modelo, que eu vou chamar de modelo fenomenológico, que consiste em ver essa matéria como uma coleção de correntes elementares. E essas correntes elementares são aproximadas por momentos de dipolo magnético elementares. Esse é o nosso modelo, né? Se a gente põe isso, entende isso, né? A gente consegue sair do microscópico e partir para o macroscópico usando a definição de magnetização, que é o que está ligando, né, os circuitos elementares à quantidade macroscópica. Então veja como a gente faz isso. Eu tenho um A de um dipolo, né? É o μ0 sobre 4π m VEC R sobre R ao cubo. Né? Aqui tem um unitário, R unitário sobre R ao quadrado, com M na origem. Aí seria essa forma. Agora o que eu tenho é uma coleção de dipolos. Então quem que eu vou... como eu escrevo o A, que é a soma de todos esses dipolos? Bom, o A no meu modelo, como a matéria é uma coleção de dipolos e eu sei o A de um dipolo, então o A total vai ser a soma sobre todos os dipolos. Então eu vou escrever como μ0 sobre 4π, um somatório em todos os dipolos, vou indexá-los por I. Eles, cada um dá numa certa posição agora RI, então
Esse aqui estava na origem, é R menos zero, né? Então esse aqui é R menos RI, dividido pelo módulo de R menos RI ao cubo. Então essa é a expressão. Aí eu posso agora aplicar a passagem, fazer a passagem do microscópico para o macroscópico, fazendo aparecer ali a função macroscópica, a magnetização, a partir desse somatório de coisas microscópicas. Então eu faço assim, eu pego μ0 sobre 4π, somatório em I, de um MI, um delta VI, VEC R menos RI, dividido pelo R, né? Menos RI aqui ao cubo, e aí eu multiplico aqui pelo delta VI. No limite do delta VI para zero, esse somatório dessa coisa toda vai virar no limite, né, de cada um desses delta VIs indo para zero. O que eu vou ter vai ser um A, que é o μ0 sobre 4π. O somatório passa a ser uma integral. O I de variável discreta passa a ser uma variável contínua, que eu vou chamar de R'. Então vai ser R menos R', R menos R' ao cubo. Esse MI sobre delta VI passa a ser a reunião de todos os momentos de dipolo num certo delta VI. Isto, né, então é todos os momentos de dipolo que estão num certo volume, né? Eu identifico isso com a magnetização macroscópica, que é um M de R'. Então eu tenho agora esse delta VI dando origem ao meu dV'. Então essa é a expressão que vai resultar do meu modelo fenomenológico para o potencial vetor da matéria caracterizada por uma magnetização, a matéria magnetizada. Tá? E aí eu posso escrever de uma forma um pouco mais familiar, lançando mão de uma identidade que a gente já usou muitas vezes, que é o gradiente de 1 sobre R menos R', mais o gradiente na variável com linha, dando origem a algo que eu tenho ali no integrando, que é R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Então, fazendo isso, o A de um dipolo, o meu A total, né, que é a coleção dos dipolos, é μ0 sobre 4π, M de R', VEC, gradiente em linha, de 1 sobre R menos R', dV'. Essa é a expressão que nós temos. Aí eu uso uma identidade de regra de produto, né, para o rotacional, que me diz que o rotacional de uma função escalar vezes uma função vetorial é f, que é a função escalar vezes o rotacional da função vetorial, menos a função vetorial, produto vetorial com o gradiente de f. Eu identifico aqui o a com m, o f com 1 sobre r menos r'. Então essa integral ela vai ter a ver com esse termo aqui. E ela pode ser escrita então como duas outras integrais, uma correspondente ao termo da esquerda e uma correspondente a esse primeiro termo. O resultado então é μ0 sobre 4π. Tem um menos aqui, então eu vou pôr um menos aqui. Integral de menos rotacional em linha de m, que é a função a, né, ali, que é o que está no lugar do meu a, de r'. O f é 1 sobre r menos r'. É isso. dV' mais esse outro termo, que vai ser μ0 sobre 4π, rotacional em linha de m de r', dividido por r menos r', dV'. Então há um teorema análogo ao teorema da divergência, só que para rotacional, né? Ele diz que a integral do rotacional de A um certo volume vai ser a integral na superfície, né, que delimita este volume do unitário VEC A dA. Né? Então esse é um teorema
que a gente pode aplicar aqui e a gente chega no resultado final, que é o A μ0 sobre 4π. O primeiro termo eu vou deixar esse aqui, que é o rotacional de M de R' dV' sobre R menos R'. E um termo que é uma integral de superfície, que vai ser μ0 sobre 4π, a passagem daqui para cá, né, ó, usando esse teorema. Então isso aqui vai ser o μ0 sobre 4π, a integral na superfície, que eu estou usando isso. Tem um sinal menos, eu vou usar o sinal menos para inverter esse produto vetorial. Então primeiro eu tenho um vetor, que vai ser M de R'. No lugar de A agora, eu tenho M sobre módulo de R menos R'. Vou deixar aqui. Vec unitário na direção N, que é normal superfície dA. Então, uma integral de superfície. Essa é a fórmula final que eu chego. Por que eu fiz isso? Né? Se eu tinha já uma expressão bem determinada para o A, para que esse esforço todo para transformar nesses dois termos? É porque a gente conhece a expressão para o A dos capítulos anteriores, para distribuições de correntes localizadas, e nós podemos agora fazer uma analogia com o que a gente já conhece do A. Então vou colocar aqui, olha, antes, quando a gente tinha correntes localizadas, que eu vou chamar de corrente, densidade de corrente J no volume e densidade de corrente K na superfície. O A ele seria um μ0 sobre 4π, um J de R' dV' sobre R menos R'. E a contribuição da corrente superficial, μ0 sobre 4π, um K dA dividido pelo R menos R', chamando de dA'. Então, quando eu comparo o que eu tinha antes com agora, eu vejo que as expressões são análogas, né? Mesma estrutura, uma integral de volume com R menos R' no denominador, uma integral de superfície com R menos R' no denominador, a mesma constante. E a associação que eu tenho de fazer agora, que eu posso fazer, é falar que o fato de haver uma magnetização pode levar a uma densidade de corrente, que eu vou chamar de densidade de corrente de magnetização, que eu vou definir então como rotacional de M, porque é o que aparece aqui. Então isso eu identifico com isso. E aí eu tenho a correspondência perfeita aqui. E ainda, se eu corresponder a densidade de corrente na superfície 2D com M vec N, essa expressão fica análoga a essa. Então eu defino um K na superfície também como sendo M vec N. Então eu tenho uma correntes de magnetização, correntes que surgem porque eu tenho uma magnetização não uniforme nesse caso e tenho uma superfície gerando isso aqui. Isso pode ser até intuitivo, né? Se eu penso, por exemplo, aqui em correntes elementares, vamos supor as correntes fazendo assim, ó. E se meu material tem uma superfície, quer dizer, se ele é interrompido, observem que aqui é como se eu tivesse uma corrente nessa superfície subindo, né? Esse seria o meu K, porque todo mundo contribui aqui para subir. Então, quando eu termino a superfície, eu tenho isso. Da mesma forma, se o meu J não é uniforme, eu posso ter mais contribuições no volume de corrente indo para um lado do que indo para o outro lado. Isso dá origem a um J efetivo de magnetização. Então tem uma interpretação geométrica também que pode aparecer. Tá? Então só um exemplo para mostrar como é que isso funciona. Essas densidades funcionam. Imagina uma esfera uniformemente magnetizada, né? Esfera com M uniforme. Vamos supor esse M para cima e constante. Tá? Então, quais são as correntes de magnetização? Então, o Jm ele vai ser zero, porque a corrente é uniforme, a magnetização é uniforme. Sendo uniforme, ela não tem derivadas. Então, isso dá zero. Mas o Km, não. O Km ele vai ser diferente de zero, porque aqui eu tenho uma normal para cá, N, e a minha magnetização é sempre vertical. Então, em cada ponto da superfície, eu tenho uma magnetização para cima, né? E eu tenho o N radial.
Logo, esse ângulo aqui é o ângulo polar, θ, né? Então, eu sei que o meu Km, que vai ser M VEC N, pode ser calculado a partir de um produto vetorial, que vai dar, então, 0, 0 e M, né, que é a magnetização, e o N, que é o meu normal na direção X, normal na direção Y, normal na direção Z, que eu posso colocar aqui em coordenadas esféricas depois. Então, fazendo essa conta, observa que eu tenho na direção Y menos MNY, na direção J eu tenho mais MNX, e na direção K não tenho nada. Agora, o NY, como a gente já viu, é seno θ, seno φ, em coordenadas esféricas. Isso na direção Y. O NX, como a gente já viu, seno θ, cosseno φ, na direção J, então. Colocando em evidência, eu vou ter M seno θ, que multiplica menos seno φ na direção Y, mais cosseno φ na direção J. Isso aqui eu já vi, né, na última aula, mostrando para vocês que é um φ. Então, eu tenho M seno θ na direção φ. Né? Essa direção φ é uma direção que faz isso aqui. Ó. Em coordenadas esféricas, eu tenho isso aqui como φ. Esse aqui é o meu φ. Então, em cada ponto aqui, ele vai ser, o φ está circulando aqui, né, a esfera. Tá? Então, essas são as correntes de magnetização. O importante é a gente saber usar elas agora. Então, se eu tenho uma magnetização e eu consigo calcular essas correntes de magnetização, eu caio nas mesmas fórmulas de antes. Então, eu resolvo tudo como antes. A lei de Ampère, em particular, pode ser usada com um J, que eu vou calcular a partir de uma certa magnetização dada. Tá? Tem outra maneira de fazer o cálculo, que é obter uma equação de Ampère macroscópica, que é o que a gente vai fazer na próxima vez.